Olá, olá, queridos alunos. Professor Vinícius Rabelo falando com vocês aqui. E hoje a gente vai falar sobre o nosso tema, nossa aula de exames bioquímicos no contexto de avaliação da odontologia especial, mas obviamente que nós temos que nos recordar que essa é uma aula que serve para absolutamente todo e qualquer paciente que vocês irão atender e analisar, seja nas clínicas da faculdade, nos seus consultórios futuramente, nas clínicas onde vocês irão trabalhar, aqueles que seguirem a carreira hospitalar, nos hospitais onde irão atender, seja na cirurgia, traumatologia, bucomaxilofacial, seja na odontologia hospitalar. Então vamos falar um pouco aqui, eu vou compartilhar minha tela, vamos falar aqui um pouco sobre os nossos exames laboratoriais na odontologia. Então, eu vou marcar aqui o tempo da minha aula, que é super importante para a gente poder fazer aulas mais curtas, em vez de fazer uma aula super extensa para vocês, que vocês possam otimizar e reassistir quantas vezes for necessário para seu estudo aí diário, estudo também da nossa avaliação. Então, a interpretação clínica de exames laboratoriais. Obviamente que vocês sabem a necessidade de nós aprendermos e falarmos cada vez com maior constância sobre os pacientes sistemicamente comprometidos. Invariavelmente, eu estarei falando sobre esse grupo de pacientes com vocês. Nós estamos numa clínica de atendimento a pacientes especiais, com portadores de deficiências e pacientes com alterações médicas importantes, que nós vamos denominar de sistemicamente comprometidos. E vocês já devem ter percebido é, esse receituário que eu coloquei aqui para nós observarmos a quantidade de medicamentos que esse paciente faz uso. Aqui a gente pode contabilizar o metoprolol, a espironolactona, o Marevan, o enalapril, a simvastatina e o omeprazol. Se nós fôssemos classificar esses medicamentos, a gente estaria falando aqui, basicamente, metoprolol, a gente tem um agente beta-bloqueador não seletivo muito útil em pacientes portadores de arritmias, hipertensos, espironolactona. Nós temos aqui um diurético importante também que vai auxiliar no processo de controle da pressão arterial sistêmica do paciente. O Marevan, que é um anticoagulante do grupo dos antagonistas da vitamina K. Nós temos o enalapril, que é mais um antihipertensivo, a simvastatina, que vai tratar o colesterol elevado do paciente, reduzindo o risco de doença cardiovascular e coronariana, o omeprazol, que é o inibidor da bomba de prótons, que vai tratar basicamente de patologias relacionadas ao trato gastrointestinal, especialmente as gastrites. Então vamos lá. Por onde começar? A gente vai ter dúvidas de N situações, né? Autorização médica desse paciente, preciso suspender o Marevan, mas a principal dúvida que a gente vai tratar aqui hoje, independente do manejo odontológico desse paciente, é sobre a solicitação de exames hematológicos. Isso que é importante para a gente poder conversar sobre esses pacientes. Então, observe, né? Observe que a gente vai ter situações como essa, sem julgar aqui o colega. Fiquei com medo de remover esse coágulo. Eu até trabalhei em classe isso com vocês. Se eu não trabalhei, vou trabalhar. E é muito típico essa situação, não é? Onde a gente vai se deparar com um paciente com um evento hemorrágico. E a dúvida, solicitei exame de sangue. Seria esse o melhor momento para nós solicitarmos o exame hematológico do paciente? Não seria o momento inicial? Então, a gente vai discutir isso aí em mais detalhes nos próximos slides. Invariavelmente, nós vamos ver notícias como essa, de pacientes que vão a óbito no consultório do dentista com cada vez mais frequência. Se vocês pesquisarem no Google, se vocês derem um Google aí, vocês vão descobrir que isso tem sido noticiado com cada vez mais frequência, e muito em função da nossa crítica como cirurgião-dentistas, que nós precisamos avaliar melhor os nossos pacientes. Eu já adianto para vocês que o exame mais tecnológico que nós temos se chama anamnese. Esse exame, ele é insubstituível. Esse exame, ele é capaz de predizer o risco cirúrgico de nossos pacientes. Esse exame é capaz de prevenir complicações oriundas do tratamento odontológico. Esse exame é capaz de rastrear patologias, comorbidades e outras doenças do paciente. Então, é importante eu falar aqui para vocês que, apesar de estarmos tratando de uma aula de exames bioquímicos, de uma aula de exames complementares, nós não devemos esquecer da anamnese.
É ela que vai nos nortear qual exame solicitar. Um exemplo típico, se nós observarmos esse caso clínico que está sendo postado aqui, é um paciente com edema de face, com progressão e invasão de espaço bucal do lado direito, espaço submandibular do lado direito, onde tipicamente é associada a infecção de molares inferiores. Vocês vão lembrar disso da disciplina de cirurgia, certamente já viram o tema de progressão e diagnóstico das infecções odontogênicas. Mas a gente precisa saber aqui, nesse momento, se essa infecção se desenha como infecção aguda ou infecção crônica. E o exame mais eficaz nesse processo se chama hemograma. E a gente vai discutir aqui quais são as fases do hemograma. Assim como nós podemos lidar com situações como essa, uma formação de um coágulo esofítico, aqui um evento hemorrágico que o paciente está sofrendo. E vocês vão se deparar com o paciente com hemorragia e qual exame seria necessário para a gente entender o porquê desse sangramento? Ou será que esse paciente, sistemicamente comprometido, poderia estar utilizando um anticoagulante? Certamente ele estaria utilizando, ou ele estará utilizando um anticoagulante, para apresentar um evento hemorrágico como esse. E tem exames que nós solicitamos que podem rastrear o risco desse paciente frente a um evento hemorrágico. Olha lá, mais um evento hemorrágico super importante e atípico no paciente, com rompimento de suturas, tracejados nas linhas vermelhas. Será que é normal observar uma situação como essa? Será que eu devo rastrear os principais exames hematológicos desse paciente? Certamente. Será que eu devo encaminhar para o médico que é especialista no diagnóstico de desordens da coagulação? Quem é esse médico? O médico hematologista? Sim, sim, sim. Então, já estou adiantando para vocês. Os exames, eles nos dão o poder de avaliar melhor o paciente. Porém, talvez pela complexidade de outras questões, já que o dentista, a nossa solicitação de exames, ela é muito mais simplificada frente a outras especialidades médicas. Sempre que eu tiver dúvida, eu vou encaminhar esse paciente para o médico responsável por cuidar daquela topografia do corpo, por cuidar daquela patologia específica. Então, é esse o grau de entendimento que eu preciso que vocês desenvolvam. Da mesma forma, lidar com pacientes sistemicamente comprometidos, e vocês vão ver casos como esse no ambulatório da COI, é lidar com pacientes que podem apresentar necroses ósseas medicamentosas. E se você não sabe o que é isso ainda, você precisa se apropriar desse conhecimento, onde nós temos aqui a remoção de um sequestro ósseo, um osso necrótico, em um paciente que foi submetido a extrações dentárias múltiplas e que utilizava medicamentos com ação antirreabsortiva, muito tipicamente prescrito e utilizado em pacientes com osteopenia, osteoporose e câncer metastático com potencial de metástase para os ossos. Então, essas drogas que são comumente prescritas hoje em dia para esse grupo de pacientes que eu citei para vocês, ela inibe a remodelação óssea. E você sabe que, ao extrair um dente de um paciente, eu preciso de remodelação óssea do rebordo alveolar, seja maxila, seja mandíbula, para promover o processo adequado de cicatrização. E tem exames que eu consigo aferir o metabolismo ósseo do paciente. Olha que importante informação. Para predizer o risco dele desenvolver essa condição, que se chama osteonecrose medicamentosa. Mais uma vez, fotos da osteonecrose medicamentosa. Pois bem, Vinícius, quais exames eu solicito? Seria muito simples se eu passasse uma listinha para vocês aqui e não discutisse, mas essa não é a nossa intenção. Então, essa dúvida ela permeia a cabeça de vários dentistas já formados há muitas décadas. Porém, eu não posso esquecer que toda vez que eu solicito exames para o meu paciente, eu estou aumentando os custos de saúde da assistência, eu estou criando algumas barreiras para esse paciente, já que ele vai ter que se deslocar à unidade básica de saúde, é um centro de especialidades médicas, ele vai ter que pagar por um exame muitas vezes, eu vou retardar o procedimento cirúrgico desse paciente. Então, mais uma vez, ressaltando, gente, solicitar exames não é a solução para todos os problemas, e sim uma boa anamnese. Então, a gente precisa olhar além do horizonte, e eu sempre gosto dessa pergunta: qual a melhor maneira de tratar melhor o meu paciente? Conhecendo o meu paciente. E eu vou conhecer meu paciente a fundo, conhecendo também
os seus exames bioquímicos e complementares. Eu vou parar por aqui nessa aula introdutória, a gente já está chegando próximo dos 10 minutos, e a gente então vai seguir na próxima aula, onde nós iremos discutir quais e quando solicitar exames hematológicos para os nossos pacientes. Vejo vocês lá.